mas foi por isso que eu vim para o digital. Eu estava quebrada. Eu queria, né, e agora não só queria, como quero e vou empreender no digital. Essa é uma escolha que eu fiz há muitos anos atrás, mas a vida foi tomando outro rumo e eu fui deixando de lado, e eu entendo que naquele momento eu não estava pronta para o digital. Agora eu estou. Bom, o motivo qual eu abri esse canal foi porque a minha segunda empresa havia quebrado, a Subindo Salada, e eu não queria ter que voltar para o mercado de trabalho. E aí, falando com um amigo meu, que ele viaja o mundo inteiro, ele falou assim para mim, falou, Vi, o mundo está se tornando digital, vai para lá porque vai dar bom. E aí eu comecei a pesquisar, isso foi em dezembro de 2021. Comecei a pesquisar sobre o mercado digital, eu me encantei. A princípio, eu ia trabalhar como afiliada, mas aí eu comecei a estudar toda a estrutura e vi que eu poderia ser uma infoprodutora. E comecei a me aprofundar ainda mais em marketing digital. Não para. Eu me lembro que eu acabei meio que me perdendo nesse início, porque é tanta coisa sobre marketing digital, para quem está começando, né? Para quem não conhece, é tanta informação. Então, falei, bom, eu vou vender como afiliada, né? E depois eu vi que eu poderia ser uma infoprodutora. Então, assim, minha empresa ela tinha quebrado recentemente. Eu não queria ter que voltar para o mercado de trabalho. Eu não estava em condições psicológicas de empreender novamente, muito menos financeira, porque foi um tombo grande, dolorido. Então, eu realmente quis tentar algo novo, né? Como esse meu amigo falou do marketing digital, eu vim para cá. E aí, ok. Aí eu comecei a estudar sobre Instagram e tudo que eu estudo eu boto na prática, porque senão não vale de nada, né? E eu lembro que foi um final de semana, eu comecei na sexta-feira, no final da tarde, e fiquei até segunda-feira de madrugada estudando sobre o Instagram e fui colocando em prática. Então, rapidamente eu cresci no Insta, que é o Insta que eu tenho até hoje. Só que aí depois eu vim para o YouTube, né? E o YouTube já fazia parte da minha vida, porque foi quando eu quebrei, eu me separei, então eu fiquei isolada de tudo e de todos. Então o YouTube ele acabou sendo a minha terapia, digamos assim, sabe? Porque tinha várias coisas ali as quais sozinha, eu não estava sabendo lidar, então eu digitava na barra de busca a dor a qual eu estava naquele momento e aparecia centenas de vídeos, né, com profissionais maravilhosos ou pessoas que estavam passando ou passou pela situação que eu estava naquele momento. Então, o YouTube, eu comecei a passar grande parte do meu tempo no YouTube, né? Então, assim, até hoje é a minha rede social favorita por conta dessa gama de profundidade em qualquer tema que você precisar, você encontra ali. E aí, eu abri o meu canal aqui no YouTube, eu li o manual da plataforma e tal, e comecei a aplicar, abri o meu canal, mas eu não sabia o que fazer no YouTube. Eu não tinha a mínima noção, sabe? E passou. Passou alguns dias, assim, acho que coisa de semanas, eu tive uma intuição muito forte para jogar tarô aqui nesse canal. E eu fiquei surpresa, porque eu não era adepta do tarô, né? Eu não conhecia o tarô. A primeira e a última vez que eu ouvi falar de tarô, eu tinha 19 anos, minto, 20 anos de idade, e eu estava passando por uma situação, assim, atípica, e uma amiga minha falou, por que você não joga tarô, né? Porque eu fiz uma leitura uma vez e tudo que falou aconteceu, tal. Só que na época eu estava acostumada assim, qualquer situação atípica, qualquer obstáculo, qualquer problema que eu vinha passar na vida fazia parte, entendeu? Não tinha como recorrer
a espiritualidade ou qualquer outro tipo de ferramenta para resolver uma questão. Eu fui criada numa igreja evangélica, então aquela evangélica raiz, entendeu? É pela fé, né? Então eu acabei que não consumi, não segui a dica dessa minha amiga e passou. E aí, muitos anos depois, veio essa coisa de começar a jogar tarô aqui no canal. E eu fiquei, caramba, né? E agora? Como é que eu vou fazer? E aí veio muito forte para mim. Você vai até uma livraria e você vai pegar um livro, você vai ler e você vai começar a aplicar aqui no canal. Isso foi numa sexta-feira também, acho que era por volta de 8 horas da noite. E quando foi no sábado, eu fui até a livraria. A hora que eu cheguei no corredor esotérico, eu fiquei perdida, porque tinha muitos livros e muitos decks também. E eu falei, né? Eu até dei risada. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? Porque, né? E aí eu fui andando pelo corredor até que eu cheguei no final. Tinha um livro, assim, um único livro falando de tarô e psicologia, e eu senti que era aquele livro. Eu comprei o livro e passei o final de semana todo lendo o livro e li até o final. E comecei a consumir leituras de tarô com algumas tarólogas aqui no YouTube, só para começar a linkar, né, o que eu tinha lido e ver a prática também, e também analisava os comentários. Enfim, não demorou muito tempo, eu comecei a jogar tarô. Eu gravei 450 vídeos para colocar no canal. Na verdade, eu ensaiei, né, por 452 vídeos e não ia de jeito nenhum. Não ia de jeito nenhum, porque não gostava de aparecer. E aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou filmar as minhas mãos manipulando as cartas, né? Então, e foi assim que eu comecei. Eu lembro que eu fiz a minha primeira leitura de tarô para os 12 signos, e aí a segunda vez que eu fui fazer, teve um vídeo, uma leitura, que bateu 15 mil visualizações e tinha lá 2 mil comentários. E aquilo me deixou em estado de choque. Porque até então eu estava estudando marketing digital, mas também aprendendo sobre a plataforma do YouTube, né? Eu sei que tem a ver com algoritmo, eu sei que tem a ver com consistência, só que antes de tudo isso, existe a questão da conexão, existe a questão de conteúdo de valor para quem está do outro lado, né, consumindo. Então me chamou a atenção. Então eu tinha entendido sobre a plataforma, sobre algoritmo, sobre palavra-chave, enfim. Eu entendi sobre o lado operacional da plataforma, que é o YouTube. Só que o fato de alcançar 15 mil visualizações e ter 2 mil comentários me chamou a atenção com relação ao conteúdo. Só que, paralelo a isso, eu estava buscando outras oportunidades, outras não, tá? Na verdade, eu foquei no mercado de tecnologia, porque empreendedora, quebrada, mãe solo, eu não poderia ficar esperando acontecer no YouTube, entende? Então, eu comecei a estudar sobre tecnologia de ponta para o governo. Eu já tenho, né, experiência dentro da entidade pública no setor administrativo e também já tinha atuado. Não, eu ainda não tinha atuado como licitante, mas era um nicho qual eu também estava buscando oportunidades por conta da minha experiência, né? A minha formação de base é o direito administrativo, já trabalhei dentro do governo, então, naquela coisa quebrada, mãe solo, eu falei, bom, então eu vou tentar o marketing digital, que aí eu dei o play aqui no YouTube. Também vou buscar oportunidades como licitante, dentro do nicho, fornecer para o governo dentro do nicho que eu empreendia, que era alimentação saudável, para ser mais específica. E nisso eu comecei a fazer essa formação de tecnologia, né? E apareceu uma oportunidade, tá?
Eu me formei no curso e aí eu fui fazer entrevista. Eu ia atuar como SDR numa empresa de nuvem, e vi ali que tinha uma oportunidade de analista de licitação. Então, veio tudo de encontro, sabe? E aí, durante a minha entrevista, eu falei para o diretor, eu falei, olha, eu sei licitar, né? Desculpa, eu já atuava como licitante. Eu já estava fornecendo hortifruti para o governo num contrato emergencial que pintou durante a pandemia. Estava fornecendo couve, e outras verduras e frutas, enfim, para um zoológico. Então, eu comprava no Ceasa, eu também pegava direto na produção, no sítio, né? Carregava o meu carro e fazia entrega no zoológico. E estudando tecnologia e tal. E aí pintou essa oportunidade. E aí o diretor falou assim para mim, falou, Via, é muito difícil encontrar alguém que faça licitação em tecnologia, né? Porque a tecnologia, agora na pandemia, toda a transformação digital do país também, então tinha essas barreiras, né, da falta de conhecimento de tecnologia, tal. Então, assim, era difícil encontrar alguém que sabia licitar para o governo, né? Mas esse alguém era eu, e eu tinha chego ali. E eu falei, bom, se vocês quiserem, eu posso mostrar toda a minha trajetória dentro de governo, toda a minha trajetória como licitante, e quem sabe. E a minha entrevista, que era para ser em 3 etapas, acabou indo para 6 etapas. E, no final das contas, eu passei ali por todos os CEOs que você imaginar. Então, o cara de operações, o diretor de operações, o diretor comercial, o CEO, enfim. Até que, no final, o pessoal falou assim, você topa a missão de abrir uma área do zero, né, do absoluto zero para vender para o governo? E você vai ter a oportunidade de imprimir o teu DNA ali, né? E eu falei, caraca, é claro que eu aceito. E aí eu fechei o contrato com essa startup e eu acabei deixando esse canal de lado, mas encucada. Falei, cara, como assim? 15 mil visualizações, 2 mil comentários desse conteúdo aqui, sabe? E era uma leitura para o signo de peixes, e eu sou pisciana, então aquilo ficou martelando. E agora que eu retomei o canal, que foi no finalzinho de fevereiro, agora de 2025, eu olhando o canal ali, olhando os dados, né, analisando os dados, eu vi que esse vídeo deu mais de 40 mil visualizações. Porque eu passei a me dedicar dia e noite, sabe, para essa startup. Então, eu realmente deixei de analisar o canal, de postar vídeo e tal. Então, ficou totalmente na gaveta o canal. E aí, eu analisando esses dias, eu falei, caraca, 40 mil visualizações, né? Eu tô retomando o canal agora. Eu não vou falar sobre tarô, não vou falar sobre leitura psíquica, mas eu vou compartilhar aqui o que eu descobri sobre o tarô, o que eu estudei, o que eu pratiquei, a diferença que fez na minha vida, o porquê eu parei de praticar, de jogar tarô também, tanto para mim, para quanto outras pessoas.